Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Podcast dos líderes. Voltamos agora com a minha querida amiga Everane Calisto. Ela que é comunicadora, mestre de cerimônias, apresentadora de eventos, que o faz com muito brilho, anfitriã de podcast, celebrante de casamentos, com mais de 18 anos de experiência. Ela começou garotinha, evidentemente, né? Transformando eventos e experiências memoráveis. Formada em rádio, TV e marketing, capacitações em comunicação. Ela também é cerimonialista, relações públicas e institucionais, e construiu uma trajetória sólida, conduzindo eventos corporativos, públicos e sociais em diferentes regiões do Brasil, com atuação destacada em Alagoas e projetos realizados também em Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo e Brasília, a capital federal. É conhecida pela presença de palco, voz marcante, narrativa envolvente. Esta é Everane Calisto. Everane, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. Pelo convite, professor Carlos. Honrado. Eu que agradeço. A pergunta que fazemos inicialmente para os nossos convidados é a seguinte: quem é Everane Calisto, dito pela própria Everane Calisto? Everane Calisto é uma mulher que sempre sonhou em estar envolvida em processos de transformação de pessoas. Perfeito. E isso, eu acho que foi um processo que foi muito me encontrando no caminho, porque vem muito de como eu era criança, de como eu me sentia com os amigos e de como eu gostaria de me ver profissionalmente. Perfeito. E esse transformar veio através da comunicação, que eu também tenho uma ligação muito forte familiar. Então, naturalmente, esse processo do autocuidado, no envolver, no se sentir bem um com o outro, isso reflete também na minha vida pessoal. Eu sou mãe de 2 filhos. Sim. Então, naturalmente, a Everane por Everane se torna que é movida por todo esse amor que existe internamente e que se apaixonou pela comunicação da forma que o senhor narrou perfeitamente. Perfeito. Sua trajetória na comunicação começou há mais de 18 anos, como dissemos aqui no início. Em que momento a Everane percebeu que comunicar pessoas e histórias seria muito mais do que uma profissão, seria, na realidade, um propósito de vida? Eu acredito que a comunicação ela foi acontecendo para mim de forma muito natural. Quando eu imaginava que eu estava em um processo de gestão, já estava com o microfone na mão. Perfeito. Então, esse processo da comunicação para mim, ela veio muito exatamente pela primeira pergunta que o senhor me fez, de olhar para o outro com muito cuidado e ter essa compreensão que eu precisava fazer para além dos meus processos de gestos e ações, de comunicar também de forma especial. Então, quando eu subi a primeira vez no palco, foi quando eu entendi exatamente a missão ali, que era muito mais do que ler um roteiro, do que quando eu olhei para a plateia, que era enorme, que estava na minha frente, eu entendi que a missão era uma missão de vida mesmo, que eu costumo dizer. Que é quando eu digo que ali eu consigo entregar o meu elo de comunicação junto com a minha missão de entender que eu estou no lugar que faz parte do meu destino, da minha vida. Perfeito. Como você consegue reunir, né, a condição de mestre de cerimônias, apresentadora, celebrante de casamentos, anfitriã de podcast, com essas diferentes experiências, embora evidentemente elas possam se completar, né, ajudam a construir a profissional que é Everane Calisto hoje? Eu diria que são várias personas, vamos dizer assim, porque todas são sobre pessoas, porém existem intenções, apesar de no final ser a mesma, que é entregar o melhor para todos, mas existe uma intenção que faz com que a minha entonação, a minha entrega, o meu estudo sobre cada um desses projetos, eles possam ser entregues de forma diferente.
Perfeito. Mas eu acredito que pelo fato apenas de contar a história, seja da marca, seja da família, seja da empresa que confia em mim, né? Essa missão de estar ali representando, isso faz toda a diferença a partir do momento que eu tenho essa compreensão. Então acaba sendo sobre pessoas e sobre um estudo muito profundo sobre a entrega que precisa ser feita de forma personificada a cada um. Perfeito. Ao longo da sua carreira, você esteve à frente de eventos corporativos, institucionais, públicos, privados, sociais, em diversos estados do Brasil. Qual foi o maior aprendizado que essa diversidade de experiências trouxe para a sua forma de ser, de viver, de comunicar, de se expor? O maior aprendizado, eu diria que a técnica, ela abre portas, mas a humanização, ela fideliza e ela transforma. Perfeito. Por onde a gente passa. Então, quando eu entendi que para além da minha entrega que eu tinha ali profissional, eu precisava olhar, comunicar de bastidores mesmo, né, dos cuidados dos relacionamentos para que a entrega final ela pudesse acontecer de uma forma especial, eu comecei a entender que era um caminho que marcava as pessoas para além de uma entrega roteirizada. Perfeito. Então, qual seria o segredo para criar essa conexão genuína, né, com públicos tão diferentes, né, indo além do roteiro? O maior segredo é o estudo, a personificação mesmo, né? Quando as pessoas me confiam, seja nas celebrações, seja como apresentadora, seja como mestre de cerimônias, seja no evento protocolar, que eles me entregam o que eu preciso comunicar naquele momento. Sim. O maior segredo é parar, compreender de fato, detalhadamente, quem são as pessoas que estão ali, qual é a marca que está ali, qual é a história que eu preciso construir junto com eles, respeitando, óbvio, o planejamento da roteirização, mas entendendo que existe na comunicação improvisos que a gente precisa às vezes ter, e esses improvisos eles são totalmente dentro da programação, porque eles são respeitosos e são estudados através do que eu preciso fazer como entrega. Muitas vezes esse improviso é o molho, né, Sim. que falta para realmente se tornar mais palatável todo o evento a partir de uma boa comunicação. Você falou em marcas. Você que está nos assistindo, vamos falar de marcas. Pense em um sabão em pó. Você pensou em ovo. Pense em um leite em pó. Você pensou em ninho, não é? Pense em um refrigerante. Pensou em Coca-Cola. Pois é. A questão da comunicação e das marcas, Everane, é interessante realmente a comunicação para fortalecer marcas. Como é que isso funciona? Esse fortalecimento, quando as marcas elas vêm com história muito potente. Recente eu apresentei um evento que, posso falar, né? Claro, detalhes, perfeito. Que foi de uma marca chamada Nanai. Eles são uma marca nacional de moda, mas fazem parte da Killing, que é um grupo internacional que tem várias empresas que estão voltadas ali. E aí, quando veio esse projeto para mim, eu fiquei muito preocupada em relação que era um desfile, né, tinha uma roteirização, mas como é que eu iria entregar na presença não só do público, que eu tinha ali mais do CEO, que veio lá de longe para poder fazer essa entrega junto, com a diretora de marketing, como é que isso poderia levar não só para um público que estava conhecendo, mas para eles também. Então, é a história, novamente, do estudo e fazer com que naquele momento, através da personificação que é feita da roteirização entrega, as pessoas entendam que a partir do momento que eu estou com ela, para mim, é a marca que se torna como a maior referência, independente do que as pessoas tenham como primeira referência. A partir daquele momento da experiência, elas sempre irão sair dali como agora também. Isso faz parte da minha memória como uma marca que potencializa o que eu preciso. Everane Calisto, você é comunicadora que tem sensibilidade, né? Sabe trabalhar com construção de narrativas. Nesse contexto da comunicação, qual a importância de ouvir bem? Qual a importância da escuta antes de realmente, de repente, comunicar para os ouvintes, para a plateia, o que está sendo comunicado ou deve ser comunicado? Isso é tão sensível, professor, porque a escuta, para mim, ela faz parte, seja uma escuta aqui numa reunião que a gente pode ter online, numa conversa presencial, num questionário que eu encaminho para as marcas, para os
os casais que Sim. confiam, porque essa escuta, ela precisa ser completamente assertiva. Por isso que eu sempre digo que as minhas entregas, sejam elas para a área corporativa, social ou protocolar, elas são todas personificadas. Eu não posso dizer algo que foi criado, que já está ali, por exemplo, no YouTube, e eu vou pegar como inspiração e vou trazer. Não. Eu preciso trazer o que de fato ela representa. E eu preciso conhecer as sombras e as luzes, vamos dizer assim. Porque eu não posso errar. É um momento que eu tenho a linha de atenção, seja no casamento para a família, seja nas marcas, para os públicos, seja nos eventos públicos, né, para diversas personalidades que a gente tem ali. Eu não posso, uma palavra dita errada ou mal direcionada pode fazer com que aquele momento ele não seja de fato brilhante como precisa ser. Então essa sensibilidade da escuta vem a partir da escuta atenta de fato, do caderninho na mão, anotando ali de uma caneta, aqui pode, aqui não pode, respeitando a cultura e a história de cada projeto que chega até a mim. Isso é até bíblico, né? Que você saiba ouvir e seja tardio para falar. Primeiro ouça, né? Fundamental ouvir, fundamental mesmo. Olhando para o futuro, quais são os próximos passos da marca Everane Calixto? Quais os sonhos, projetos e movimentos estratégicos que você pretende realizar para ampliar ainda mais o seu impacto no mercado da comunicação de eventos? Eu acho que parte de um propósito que eu tenho, que é sobre elevar a comunicação por onde eu passar. Eu digo elevar mesmo, que é que a minha entrega pode fazer com que o público, para além do que ele me assiste, ele possa fazer parte do que eu estou entregando como profissional. Então, a partir deste propósito, aí eu venho com projetos de treinamentos, de poder expandir, como eu sempre falo, eu sou alagoana, que comecei vários projetos em Minas Gerais, que foi para São Paulo, que foi para Brasília, e depois eu voltei para Alagoas novamente. E eu sempre falo que eu estou à disposição do mercado nacional, porque eu acredito que quando uma marca, enfim, ou um casal, ele se identifica com a voz, com a intenção, com a forma que tudo é construído, a gente fica nessa disposição ao mercado. Então, o meu projeto é poder expandir realmente mais um pouco sobre a questão da comunicação, a escrita, quem sabe lançar um livro, que eu tenho aí algumas coisas bacana. Referente a isso. E mais que isso, eu diria que o meu projeto faz parte de entender que a Everane não está só, e está sempre conectada a pessoas como o professor Carlos. Muita honra. Porque a gente entende que faz parte de um processo que cresce junto e potencializa muito a nossa missão de vida. Perfeito. Então, você falou em comunicação e mercado nacional. Vamos falar de legado, né, para a comunicação do Brasil. Como a comunicadora Everane Calixto gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos? De uma comunicadora que veio para além da técnica. Ela conseguiu alcançar o coração das pessoas de fato. Perfeito. Transformando, seja com uma palavra dita ali no evento, um exemplo protocolar, de uma forma mais carinhosa, acolhedora, e que as pessoas se sintam de fato, como já dito um pouquinho antes, parte do que está acontecendo, não só assistindo. Bacana, muito boa essa interatividade, né, Everane? E você falou na questão do além da técnica. A primeira vez que eu fiz contato, que eu entrei em contato pessoalmente com o professor Reinaldo Polito, que escreveu quase 40 livros sobre comunicação, oratória, livros que estão em diversos países do mundo, em diversas línguas, né? Você é uma autoridade em comunicação, oratória e persuasão no Brasil. Eu perguntei, professor Polito, qual a técnica? Qual a maior das técnicas? E ele me respondeu, Everane, olha, o melhor das técnicas é você ir além das técnicas. É você ser natural. A naturalidade, a espontaneidade, evidentemente com competência, de forma consciente, é realmente o melhor caminho para a comunicação, que coaduna com o seu pensamento. Se você tivesse que deixar uma frase, 2 frases, 3 frases, para quem está nos assistindo, sobre a importância da comunicação, que frase você deixaria? Não, deixa aqui para os nossos telespectadores da IGTV, do IGTV, Instagram TV. A comunicação, ela precisa ser memorável, seja por onde quer que ela passe.
a comunicação é sobre experiência emocional. Perfeito. Então, a frase que eu diria a vocês é que por onde vocês passarem, vocês comuniquem para além da técnica. Sim. Comuniquem também de verdade, com a intenção de olhar para que o público ao qual você está direcionando a comunicação, ele de fato seja totalmente compreendido na sua fala e seja despertado na intenção do projeto ao qual eles estão ali envolvidos. Espetacular. Verane, gratidão pela sua presença maravilhosa. As suas palavras realmente são de uma grande comunicadora. Tá? E a você que está nos assistindo no podcast dos Líderes, muito obrigado pela sua honrosa audiência. Voltamos já com mais podcasts dos Líderes. Daqui a pouco tem Ana Paula Narciso, mestre em educação, conosco aqui. Grande abraço e até já.